Iniciação no Candomblé Quieto, um rito de passagem sagrado. Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Acreditar na Vida. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a cultura afro-brasileira, a iniciação no Candomblé Quieto. A iniciação no Candomblé Quieto é um rito de passagem sagrado que marca a entrada de um indivíduo no mundo espiritual. É um processo longo e complexo, que envolve diversas etapas e cerimônias. Neste vídeo, vamos falar sobre os principais aspectos da iniciação no Candomblé Quieto. Para saber se uma pessoa precisa ser iniciada ou não, no Candomblé, o Babalorixá ou Ialorixá consulta o jogo de búzios, onde terá as respostas. Essa é uma das formas de saber. A outra é quando uma pessoa vai assistir uma festa de candomblé e entra em transe profundo. Esse transe é chamado de bolar no santo, e é a declaração em público do orixá que quer a iniciação de seu filho. Nesse caso, o Babalorixá vai consultar o jogo de búzios para saber qual é o orixá e suas condições, se pode esperar ou se caso de urgência. Normalmente são feitos acordos com os orixás para que aguardem até o filho ter condições financeiras e de férias para poder se recolher. A primeira fase da iniciação ou feitura de santo na nação Quieto é de 21 dias, podendo variar de casa para casa, onde a pessoa fica em retiro longe da vida profana e da família, devendo desligar-se de tudo e dedicar-se totalmente aos ritos de passagem. Saliente-se que todo o ritual da iniciação não é público. Saliente-se também que essa iniciação só pode ser feita por uma pessoa iniciada. Segundo as normas do candomblé, só pode transmitir o axé quem os recebeu de alguém iniciado na obrigação de Odu e Jé. Quanto ao fato da pessoa ser recolhida para ser Iaô, Ogã ou Ekede, essa questão só é resolvida durante a iniciação. Se a pessoa entrar em transe, será um Iaô Elegum. Se não entrar em transe e for homem, será um Ogã. Se for mulher, será uma Ekede. Preparação para a iniciação. A iniciação no Candomblé Quieto é um processo que começa muito antes da cerimônia propriamente dita. O futuro Iaô, como é chamado iniciado, deve passar por um período de preparação, que pode durar semanas ou até meses. Durante esse período, o futuro Iaô deve aprender sobre a história, os rituais e os fundamentos do Candomblé Quieto. Ele também deve se preparar fisicamente e espiritualmente para a iniciação. O barco de Iaô. A iniciação pode ser de apenas um Iaô ou pode ser de muitos. Nesse caso, recebe o nome de barco de Iaô. Quando entra para fazer o santo sozinho, será chamado de dofono, homem, ou dofona, mulher, por ser o primeiro e único. No caso do barco, o primeiro Iaô será chamado de dofono, o segundo dofonitinho, o terceiro será chamado de fomo, o quarto de fomutinho, o quinto de gamo, o sexto de gamutinho, o sétimo de vimo, o oitavo de vimutinho, o nono de gremo, o 10º de gremutinho, o 11º de caçula e daí por diante. Essa sequência de nomes é usada na maioria das casas de candomblé de cultura Jejenagô. Já houve barcos com 15 Iaôs, mas isso é muito raro, pois implica muito trabalho e dedicação de muitas pessoas para cuidar dos Iaôs. A maioria das casas recolhe no máximo 3 ou 4. Existem orixás que não podem ser iniciados junto com outros, nesse caso será recolhido sozinho. Iniciação. Nos 3 primeiros dias a pessoa ficará descansando e fazendo os ebós de limpeza, que serão apurados no jogo de búzios e tomando banhos com folhas sagradas e abu. Ficará recolhida no roncó, quarto específico de recolhimento. Próximo ao peji será feita a primeira obrigação, que é o bouri. No final dos 3 dias é suspenso o bouri e passa para as fases seguintes. Em seguida começa a contar o período de 16 dias. Aí tem início o longo aprendizado das rezas, costumes, práticas,
lendas, histórias e a iniciação propriamente dita, que consiste em raspar a cabeça, fazer curas, pequenos cortes, assentamento do orixá, serão oferecidos animais, comida ritual, flores e frutas. O momento mais esperado da iniciação. O momento mais esperado da iniciação é o momento em que o futuro Iaô recebe o seu nome de Iaô. Esse nome é escolhido pelo orixá do futuro Iaô, e é um nome sagrado que o acompanhará para o resto da vida. Saída de Iaô. No final tem a festa que é chamada de Saída de Iaô. Essa festa é dividida em 4 partes. A primeira saída no barracão é interna sem a presença do público, somente os membros da casa estarão presentes. Pode ter variação de uma casa para outra ou de nação para nação, uns fazem 3 saídas públicas, outros fazem 4. Inicia-se o candomblé normalmente despachando o padê, pode ser despachado durante o dia também, depende da casa, e canta-se algumas cantigas para cada um dos orixás. Enquanto isso, os iaus estão sendo preparados para a primeira saída no barracão de festas. A primeira saída pública, o iaô sai do roncó, nome dado ao quarto onde ficam recolhidos, para o barracão todo vestido de branco. Essa saída é em homenagem a Oxalá. Traz na testa uma pena vermelha chamada Ecodidé e na parte superior da cabeça o adoxui pintado com efum. Ele vem acompanhado de sua Iaquequerê, da Ialorixá e todos que ajudaram na feitura. Nessa saída o iaô deverá saudar a porta, os atabaques ou axé do centro do barracão onde está o fundamento da casa e a Ialorixá. Em seguida é recolhido para mudar de roupa. A segunda saída pública do iaô no barracão, as roupas são coloridas em homenagem a todos os orixás e a pintura é feita com o pó azul uage, branco efum e vermelho ossum. O iaô sendo de Oxalá ou determinados orixás funfuns, a roupa não pode ser colorida, predominando o branco, todavia a pintura colorida seja relevante em quantidade discreta. A terceira saída do iaô é a mais esperada por todos da comunidade. Nota-se um momento de tensão muito grande e a expectativa dos sacerdotes que contribuíram nesta sagrada iniciação, que pode ser afirmada ou negada pelo noviço de que tudo foi bem feito ou não, com o grito triunfal do seu nome. Novamente o iaô é trazido ao Ilê Axé, desta vez sem a pintura geral, só com uma pintura de uage no centro da cabeça, cuia de uage, ou borilé, ritual feito com egé do pombo branco, e ornado com penas do mesmo. O orixá dirá seu oruncó para todos ouvirem. Nesse caso é escolhida uma pessoa, normalmente um babalorixá ou ialorixá de outra casa, presente para tomar o nome do orixá. São feitas algumas cerimônias onde a pessoa pergunta por 3 vezes o nome do orixá e na terceira ele grita em voz alta seu oruncó para todos ouvirem. Depois do nome dado, o iaô é recolhido novamente para trocar a roupa. A quarta e última saída, o orixá vem todo paramentado com roupas e ferramentas características do orixá, para dançar e ser homenageado por todos os presentes. No final canta-se para Oxalá e a festa é encerrada. O banquete. Após a iniciação, o futuro iaô é recebido pela sua comunidade religiosa com um banquete. Esse banquete é uma celebração da nova vida do iaô. No banquete, são servidos pratos típicos da cultura afro-brasileira. Também são feitas danças e cânticos em homenagem aos orixás. O encerramento da iniciação. A iniciação no candomblé queto é um processo que dura vários dias. No final do processo, o iaô é declarado iniciado. O encerramento da iniciação é uma cerimônia chamada o encerramento. O encerramento é um momento de alegria e celebração para o iaô e para a sua comunidade religiosa. A iniciação no candomblé queto é um rito de passagem sagrado que marca a entrada de um indivíduo no mundo espiritual. É um processo longo e complexo, mas também é um processo de transformação e renovação.
Se você está interessado em aprender mais sobre o Candomblé Queto, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Aqui, você encontrará vídeos sobre diversos temas relacionados à cultura afro-brasileira. Agradecemos a sua audiência. Axé para todos!